Então, Dr. Gustavo, de que maneira a sua formação na URGS e aqui no Hospital de Clínicas contribuíram para chegar a esse resultado expressivo? A minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas são essenciais, foram a base do conhecimento que eu construí para chegar nesse resultado. Este resultado que nós conseguimos, na verdade, coletivamente, nesta prova, na prova da Sociedade Europeia de Oncologia, ele é fruto do que foi construído, pela universidade, pelo Hospital de Clínicas, durante a carreira curta que eu tive até agora. Então, essas duas instituições, elas são essenciais e são a base do meu conhecimento até o momento. São as instituições que formaram a minha carreira até agora. E a gente gostaria de ouvir, então, exatamente o que é esse prêmio e qual é a importância dele para a oncologia. O prêmio do exame médico da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, a ESMO, é um prêmio que é concedido aos médicos, aos oncologistas que tiraram a melhor nota, o melhor score em um teste que é feito pela Sociedade Europeia de Oncologia. Esse teste que é feito pela Sociedade Europeia de Oncologia, que a gente conhece como ESMO, esse teste é feito para acreditação de oncologistas, acreditação da formação de oncologistas na Europa, e é feito também para titulação de oncologista em alguns países, por exemplo, a Suíça, a Eslovênia, são países em que para você ter o título de oncologista, você tem que fazer e passar no exame. Este exame que eu fiz para ter a acreditação da Sociedade Europeia e que recebeu o primeiro lugar, esse teste, a importância desse teste para a oncologia do Brasil é que isso mostra que a gente consegue ter uma formação muito similar a deles, que a gente consegue ter equivalência e que o oncologista brasileiro, quando ele e o paciente têm acesso aos recursos necessários, ele consegue fazer uma medicina de primeiro mundo. É importante que a população saiba disso, é importante que quem está em volta de nós, em volta do oncologista, saiba disso, porque o oncologista brasileiro ele tem uma formação que é muito boa. E esse reconhecimento para a oncologia brasileira e para o Hospital de Clínicas, eu creio que seja muito importante, porque mostra que aqui a gente está formando gente que tem total condição de fazer oncologia muito bem aqui e em outros lugares do mundo. O senhor, em sua jornada de aprendizado aqui no Clínicas e na URGS, escolheu o caminho da oncologia. Eu queria então que o senhor deixasse uma mensagem para quem está entrando na graduação ou está iniciando na residência de futuro, de o que se pode esperar e o que é importante observar e prestar atenção nessa fase da vida. Acho que durante a graduação e talvez o início da residência são os primeiros momentos em que a gente, como médico, começa a ter contato com coisas que são muito profundas, como nascimento, como morte. E isso precisa levar quem está fazendo a formação a um certo questionamento. É importante que a pessoa entenda qual é a importância daquele momento de vida para aquela pessoa e para aquela família, para o paciente e para quem vive em volta dele. E acho que isso, em sendo médico, leva a transformações profundas da pessoa, do próprio médico. E isso, ter feito essa formação, ter feito uma graduação em medicina, ter feito residência médica em medicina interna, isso é uma oportunidade, isso é uma grande oportunidade, de aprender muito, não só sobre a ciência, mas sobre tudo que acontece na vida em si. Então, eu diria para essas pessoas, aproveitem este período, porque ele ensina muito e não só sobre a ciência. Ter contato com o sofrimento humano, que é a razão pela qual a medicina existe, paliar o sofrimento humano, evitar o sofrimento humano nas mais diversas especialidades, das mais diversas maneiras, ter contato com isto, ter contato com morte, com nascimento, com os períodos da vida, ensina muito, muito mesmo para quem está tendo contato com isso e sabe aproveitar.